Bom dia a todos. Eu queria agradecer inicialmente em meu nome e em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia o convite, enaltecer vocês pela possibilidade de ter uma experiência interdisciplinar assim tão fecunda e dizer que as palestras que me antecederam, os palestrantes que as fizeram, foram muito interessantes. Assim, eu estava observando e anotando algumas coisas e acho que a gente está em boa sintonia e talvez eu consiga falar um pouquinho. Eu anotei só alguns pontinhos que eu vou mencionar, como a doutora Tharissa falou assim, que a gente sabe bem o quanto a obesidade faz mal para o rim. A doutora Érica colocou o rim também dentro da fisiopatologia e do tratamento como um causador de aumento de reabsorção de glicose. A doutora Silca disse que uma das maiores complicações do diabetes é a hipoglicemia, né? E o doutor Dutra nos disse que o diabetes dobra o risco de eventos cardiovasculares. E ainda falou que a disfunção endotelial está diretamente ligada à microalbuminúria e progressão da doença renal. Adorei a parte de oftalmologia, especialmente podcast, que eu achei um negócio interessante, que a gente tem que investir nisso mesmo. E eu vou começar a minha apresentação tentando colocar o que a gente pode fazer. Eu toquei um minutinho só no ponto, então o que eu vou falar hoje é sobre controle glicêmico e nefropatia diabética, algumas considerações, né, do nefrologista para o cirurgião, uma conversa mesmo, considerações a esse respeito. Então, a nefropatia diabética, ou a doença renal crônica atribuída ao diabetes, ela ocorre entre 20% a 40% dos diabéticos e é a principal causa de doença renal crônica avançada no mundo ocidental. No Brasil é entre a primeira e a segunda causa, dependendo da região estudada. E tem uma condição que está escrita em seguida, que a hiperglicemia é uma condição necessária. Óbvio, a nefropatia diabética não ocorre na ausência de hiperglicemia, mesmo com predisposição genética muito forte, mas não é suficiente para o aparecimento da nefropatia. Coloquei só alguns fatores que muitas vezes a gente não lembra e que muitos deles são modificáveis, como são fatores de progressão e de fator de risco. Alguns são interrelacionados. Algumas coisas a gente não pode fazer nada, quanto à genética, quanto ao sexo, tempo de duração, início, mas algumas coisas a gente pode fazer, que são os fatores modificáveis, que eu acho que é onde a gente tem que atuar cada vez mais. E os fatores modificáveis têm os clássicos, como controle glicêmico pressórico, está ficando cada vez mais importante o papel da obesidade, síndrome metabólica, resistência insulínica na nefropatia diabética, o papel da microflora intestinal com as endotoxinas, inflamação de alto e baixo grau, anormalidades lipídicas, baixa atividade física, tabagismo, ingestão de sal. É um desafio, se já é um desafio fazer os pacientes tomarem a medicação, mudarem de estilo de vida, é um desafio maior ainda. Mas não é por isso que a gente deve abandonar. E são coisas que a gente pode modificar no curso da doença. Eu peguei, dentro dessa índice que a gente está mostrando uma ocorrência muito grande, um aumento da prevalência, um estudo que a gente fez bem lá atrás e deu uma atualizada no ano passado, que a gente viu na nossa região, isso aqui é no sudoeste do Paraná, em Cascavel, se a gente for olhar a prevalência de pacientes que adentram a diálise com um diagnóstico de nefropatia diabética, a gente vê que passa de 7% no quinquênio 1990 a 95%, até chegar em 2005 em 20%, e no final do ano passado eu tive uma outra apresentação, eu busquei no nosso serviço, e a gente tem 36% dos pacientes onde o diagnóstico da doença que levou à doença renal crônica ou necessidade de terapia renal substitutiva foi o diabetes. Existe alguma, talvez, intersecção, que eu não vou entrar nisso, mas talvez muito do que a gente chama de nefropatia diabética não seja verdadeiramente nefropatia diabética. Está bem colocado num artigo de Anders, em junho de 2018, que os pacientes podem apresentar doença renal crônica e diabetes, tipo 1 e tipo 2, que pode ser uma doença renal diabética verdadeira, mas eles podem ter uma doença renal não diabética, por exemplo, nefrosclerose, doença relacionada à obesidade, ou uma combinação de ambas. Eu acho que é por isso que vem aumentando tanto escalonadamente o número de pacientes que entram com diagnóstico de nefropatia diabética, porque quando a gente insere os pacientes, o campo que é pedido é diabetes. Então, muita gente pode estar incluída em algum desses campos. Como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira: como é que o indivíduo que fica
hiperglicêmico, ele desenvolve nefropatia. Gente, essa é uma visão extremamente simplificada, mas eu gosto dela porque ela aborda os principais aspectos. Então, a gente tem não a hiperglicemia, mas o ambiente diabético. Eu acho que não é a hiperglicemia que causa, é o ambiente diabético, né? Com produtos de glicação aumentada, né? Com alterações hemodinâmicas, de fatores de crescimento, alterações hormonais, todas essas coisas contribuindo para causar hipertrofia glomerular, alteração na composição glomerular, hipertrofia renal e uma hipertensão intraglomerular. Isso leva a albuminúria, aumento da matriz do espaço extracelular. Isso desenvolve, em alguns pacientes, 30% a 40% deles, glomerulosclerose e fibrose intersticial, que são marcas da nefropatia diabética, ok? Então, sem muitos detalhes, a gente consegue dizer. E eu queria chamar a atenção, não é só a hiperglicemia, é o ambiente do paciente diabético. Essa é só para chamar a atenção de como eu disse que as coisas andam interrelacionadas. Doença renal e obesidade, já foi dito, né, que todo mundo sabe que a obesidade faz mal para o rim, faz mal mesmo, né? Aqui são alguns mecanismos de como isso pode acontecer. Isso possivelmente é uma doença bem subdiagnosticada, mas que tem a ver com tudo que eu falei antes, com alteração do ambiente diabético, obesidade, hipertensão, dislipidemia, estilo de vida, todas essas outras coisas contribuindo para o desenvolvimento da doença renal crônica. Então, essa é uma coisa importante, tão importante que a Sociedade Internacional de Nefrologia, em 2017, colocou a doença renal pela obesidade, né, e obesidade como uma das metas a ser divulgada. E foi divulgada bastante. Não olhem esse fundo é só para dizer como é que a hiperglicemia vai fazer um rim que é tão bonitinho, né? A gente olha um rim com todas as alterações muito bonitas, com os capilares bem formados, pouca matriz mesangial, né? Pouca proliferação celular. Como é que ele vai aos poucos? Aumentando a sua membrana basal glomerular, e aumenta barbaridade, né? A gente observa daqui, do início do paciente sem diabetes para até o paciente com diabetes franco, a gente observa um grande aumento da membrana basal glomerular, que é a primeira manifestação da nefropatia diabética. E a gente vê depois uma fase que aumenta muito o mesângio, que é essa fase de expansão mesangial. Isso é uma classificação de biópsia. A gente pode usar biópsia para classificar os pacientes, mais utilizado em estudos clínicos. Na prática, a gente raramente utiliza isso. A gente biopsia os pacientes quando a gente suspeita que a doença renal em questão não é diabética. Uma piora mais importante da matriz mesangial, até a gente encontrar algumas lesões nodulares. Vocês vejam que quase não tem mais alça capilar para filtrar nada aqui, né? E aqui a gente tem os nódulos de Kimmel-Steel-Wilson apresentados, até chegar numa fase onde a gente tem um glomérulo totalmente obsoleto, e se a maioria dos glomérulos estiverem assim, a gente antecipa que o paciente vai precisar de algum tipo de terapia renal substitutiva. Vou colocar algumas coisinhas rapidinhas para dizer o que eu quero falar no final. As melhores evidências que a gente tem que o controle glicêmico retarda o aparecimento e a progressão da nefropatia diabética, a primeira foi o DCCT, que foi publicado em 93, um estudo muito grande, multicêntrico, e que mostrou que um tratamento intensivo com controle firme da hemoglobina glicada reduzia de maneira importante o aparecimento tanto da microalbuminúria quanto da macroalbuminúria. Então, um estudo dessa maneira mostrou para a gente, não, controlar a glicemia é muito importante. Vocês observem que nesse estudo a glicemia média de quem ficou no grupo de tratamento intensivo rodou um pouquinho abaixo de 7, mas ficou perto de 8,5 no grupo de tratamento convencional. A gente também tem essa mesma evidência para o diabético do tipo 2, o estudo mais clássico é o estudo do KPDS, né? Um deles, né, que é o 32, que é o 33, aliás, que mostrou que o controle intensivo, naquela ocasião com sulfonilurea e insulina, comparado com o tratamento convencional, reduzia muito o risco das complicações dos pacientes com diabetes. De tal forma que uma diminuição de menos de 1%, praticamente 1%, nos níveis de hemoglobina glicada, estava associada a uma diminuição de 30%
de macro ou microalbuminúria no segmento médio de 9 a 12 anos. Bom, aí nós já estamos chegando que controlar a glicemia é um fator bastante importante. Esse é um diapositivo bastante velho, acho que está em linha com o que o professor Dutra falou. A gente, na aula de graduação, a gente mostrava assim, história natural da albuminúria diabética, porque os alunos têm uma ideia que a albuminúria é um negócio que é mão de via única, vai e não volta nunca mais, o que nem de perto é verdadeiro. Então, a gente tem uma situação de norma para microalbuminúria, agora está mudando os termos, eu vou usar os termos mais antigos, não albuminúria normal, moderadamente elevada ou muito elevada, mas na prática são sinônimos. De micro para normo é muito mais comum do que evoluir para macro. Mas quando chega em macro, classicamente acima de 300 mg por grama, a gente tem uma chance muito pequena de voltar para micro. E a gente, depois que está estabelecida, a evolução habitualmente é para terapia renal substitutiva, lembrando que a maioria dos pacientes não chegam até aqui porque eles morrem de doença cardiovascular no curso da doença. Então, doença cardiovascular ela dobra só por ser diabético, mas se tiver doença renal e o grau da doença renal for avançado, aumenta tanto quanto 5 a 10 vezes mais. Selecionei selecionei um belo artigo para dizer a evidência que o controle glicêmico pelo transplante de pâncreas regride as lesões da nefropatia diabética. É o estudo da professora Fioretto, que com 5 anos ela fez o mesmo estudo com 13 diabéticos e não conseguiu mostrar nenhuma redução na progressão da doença renal. Mas quando ela estende esse tempo de tratamento para 10 anos, ela observa em 8 pacientes, em todos esses pacientes houve uma remodelação glomerular, que é uma coisa que era para nós até então impensável, e claro que ela selecionou o slide mais bonitinho, né, para dizer isso, né? Então, nesse slide mais bonitinho, a gente observa que aqui é no comecinho do tratamento, já tinha alguns nódulos de Kimmich-Wilson, um paciente índice. A gente observa que com 5 anos não mudou muita coisa, mas com 10 anos a gente tem uma remodelação da matriz mesangial de maneira importante. Então, existem várias coisas que o nefrologista pode conversar com vocês, algumas delas são cirúrgicas, alguns tratamentos cirúrgicos podem levar a esse tipo de desfecho. Existem poucos estudos na literatura replicando esse achado. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Também existem poucos estudos que tenham sobrevivência de 10 anos pós-transplante. É uma população altamente selecionada nesse grupo de pacientes. Que alvo de hemoglobina no paciente com doença renal? Bom, já tem uma confusão na literatura. Se a gente for pegar, isso está publicado há um tempinho atrás. Vejam só o que está acontecendo aqui. A gente olha que tem algumas recomendações, o American College entre 7 e 8, a ADA é menor que 7, a Associação de Endocrinologias Clínicos menor que 6,5. Eu acho que o controle glicêmico no diabético só tem que ser assim, individualizado mesmo. Não dá para ter um tipo de terno para vestir todo mundo, é impossível. Vai ficar bom para algumas pessoas, na canela para outras e arrastando no chão para outras. Então, a gente tem que realmente individualizar. Isso foi foco dos palestrantes que me anteciparam, dessa necessidade de interpretar de maneira individual o paciente. Eu vou apresentar um diapositivo que já foi mostrado, mas talvez com um jeito diferente de vê-lo. Como é que a gente orienta o tratamento do paciente diabético para nível de hemoglobina glicada? Gente, individualizando em relação à doença, duração, comorbidade. Gente, nefropatia diabética é uma comorbidade muito grande. Se o paciente ainda está perto da diálise, isso é uma comorbidade muito grande, e a maioria desses pacientes são pacientes extremamente frágeis. Então, nos pacientes que são pré-dialíticos, nos pacientes que a gente antecipa que a sobrevivência não é uma sobrevivência longa, né, e que tem múltiplas comorbidades, não há necessidade de a gente ser tão adstringente no controle da hiperglicemia. Então, muitas vezes a gente tolera uma hemoglobina glicada em torno de 8%, com as limitações que a hemoglobina glicada tem na doença renal crônica, a gente tolera esse nível e busca esses níveis baseado, de novo, no que eu falei, na individualização de cada um dos pacientes. Feito? Por que a gente tem tanto medo disso? De manter uma hipoglicemia muito grande? Porque hipoglicemia, como já foi dito, é uma complicação muito grave. E as pessoas tendem a pensar, especialmente os alunos, que vai bater na cabeça deles. Não vai.
Bate na cabeça, claro, no sistema nervoso central, mas bate muito no sistema cardiovascular. Então, episódios de hipoglicemia estão relacionados com disfunção endotelial, uma resposta adrenérgica exacerbada, aumento da coagulação, aumento da ativação plaquetária de neutrófilos, aumento das proteínas inflamatórias e dos fatores de crescimento endoteliais. Então, assim, não é surpreendente, considerando isso, que a gente tem alguns trabalhos mais recentes mostrando uma associação entre hipoglicemias severas e risco de mortalidade de doença cardiovascular em japoneses, mostrando que está diretamente associado. Eu adoro esse paper aqui, porque ele diz assim, aumento de risco de hipoglicemias severas antes e depois do TECOS, né? E mostra um fenótipo que está o risco dessa situação. E é o fenótipo do paciente renal crônico, idoso, magro, frágil. Então, esses pacientes estão a um risco muito mais aumentado de lesões graves por hipoglicemia. E esse aqui mostra também, que todos esses aqui já foram mencionados por outros aspectos em palestrantes anteriores, mostra uma coisa bastante interessante, que aumenta muito o nível de, especialmente, arritmias graves e infarto agudo do miocárdio, nos dias que se seguem a um episódio de hipoglicemia grave. Então, quer dizer, causa um desarranjo muito grande. Lembrar que o paciente com doença renal, especialmente quando a doença renal está progredindo, ele tem um clearance de insulina, que fica reduzido, tanto o clearance renal como o clearance hepático, né? E mesmo compensado pelo aumento da resistência insulínica, faz com que eles fiquem mais predispostos a apresentarem episódios de hipoglicemia grave. Daí a razão da gente ser menos adstringente com esses pacientes. O que eu tinha para comentar com vocês era até aqui. Agradeço mais uma vez. Essa é a foto da minha cidade, que para duplicar a população eu coloquei uma foto que ela aparece de cima e para baixo, mas é mais para impressionar vocês. Obrigado, viu?